E vamos para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, porque logo mais tem Fluminense em campo. A partir das 7 da noite a bola rola para Fluminense e Goiás no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Flu tenta se reabilitar dentro do campeonato. Bora para mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa. Sem falar na questão da confiança para a decisão, que pode ou não ser abalada, aí depende da visão de cada um, eu acho que é indiscutível que chegar numa final de Libertadores perdendo jogos em sequência não traz benefício, não traz uma energia positiva, eu acho que acaba, querendo ou não, pesando, se não abalando a confiança dos jogadores, abalando a confiança de muitos torcedores. Para quem analisa com um pouco mais de razão e vem cometendo muitos erros. Então o jogo desta noite pode ser talvez a última chance de vitória antes da final, eu digo a última chance mais concreta, porque hoje o Diniz vai com força máxima, apesar de não ser no Maracanã, pelo menos ele indicou isso, apesar do jogo não ser no Maracanã, o Fluminense é mandante. Vai atuar em Volta Redonda, a gente sabe que tem muita gente que não gosta do jogo em Volta Redonda, mas enfim, o Fluminense é mandante. E tem um retrocesso, 4 empates em uma derrota, um aproveitamento de 75%. O Flu é o segundo time que mais pontuou como mandante na competição, 34 pontos, está apenas atrás do Botafogo. Então é voltar a pontuar e ter uma situação um pouco mais tranquila para os dois próximos jogos que serão fora de casa. Eu estou falando isso porque eu imagino que contra o Atlético Mineiro vai sair depois contra o Bahia na terça-feira. Aí, meu amigo, aí é reserva total, em uma vitória nessa sequência. Eu pelo menos acho que isso não é bom. E no mais, o Fluminense tem sempre, quando entra em campo, a obrigação de jogar como Fluminense, né, de representar o seu torcedor. Então, que nesta noite seja assim, que possamos ver a questão da tabela, né, de classificação. Uma vitória pode levar o Flu pegar o elevador até a 5ª posição. E uma derrota faria com que o aproximasse, algo que até pouco tempo atrás era até inimaginável. Enfim, o retrospecto contra o Goiás é favorável, são 69 jogos na história, com 29 vitórias do Flu, 16 empates e 19 derrotas. Nos últimos 5 jogos, domínio total também do Fluminense, foram 4 vitórias e pela Libertadores. Bora relembrar os gols do Flu? Teve, para variar, um belo gol de Lima. Cano! Gol! Camisa do Goiás. O 8º jogo dele na temporada, chegou Lima, lindo corte, Lima! Os marcados e 135 sofridos. Então o retrospecto é bem favorável também. Esse ano foram 5 jogos com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Esse é o retrospecto no Raulino de Oliveira. Bora para a provável escalação do Fluminense para o jogo de logo mais, que é o oferecimento da Mais Ágil, parceira aqui do canal do Lessa. Se você deseja antecipar o seu fundo de garantia, faz isso para você da forma mais simplificada possível, com pouca burocracia. É só você entrar em contato, vou deixar o link na descrição do vídeo. Entre em contato, eles vão te explicar certinho o que você tem que fazer e em questão de minutos depois que você acertar, você já recebe essa grana na sua conta. Então entre em contato com a Mais Ágil, suspenso, mas enfim, ele provavelmente nem não foi relacionado. Ontem ele já treinou com o grupo, então, aliás, ele já viu à disposição para o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro, pelo menos a expectativa é essa. O Lima deve voltar a atuar como segundo volante, pelo menos foi apurar isso com exatidão, mas a expectativa é essa, e não é, para mim não é, surpreendente. Como você tira o jogador do time? Apesar de que o Martinelli também está melhor. Com isso, o Lima voltaria para ser segundo volante. E aí é que está o problema. Eu entendo o Lima ter uma sequência, ele tá fazendo por merecer. Mas acho que está provado por A mais B, já cansamos de ver que o Lima ali... Isso realmente não é campo com o Fábio, Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo voltando e também Marcelo na lateral esquerda, com André, Lima ou Martinelli, Ganso, John Ares, Keno e Germancano. Mas isso dificilmente vai acontecer. É impossível, não é. O André até então nunca tinha começado um jogo como titular na zaga, o Diniz falou na entrevista coletiva passada e acabou acontecendo. Mas acho...
Acho que, enfim, a gente não vem jogando bem, vem jogando mal. A tendência é ele começar no banco de reservas também. Então, no mais, eu começaria com o Martinelli e não com o Lima. Só apenas e tão somente porque ele não costuma atuar bem nessa posição. Merece, mas não dá para tirar o Ares para colocar o Lima. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, qual será a decisão final aí do Fernando Diniz. Espero ver hoje um Fluminense mais confiante em campo, um Fluminense mais com mais praticar o seu jogo e acima de qualquer coisa, cedendo menos chances ao adversário, cometendo menos erros defensivos, e não só na defesa, lá na frente também gerando contra-ataques. Acho que vai ser um jogo em que, evidentemente, o Goiás vai vir para marcar lá atrás, vai se defender e vai tentar sair nos contra-ataques. Isso projeta o jogo dessa forma e acho que não tem como esperar algo muito diferente disso. Então, eu espero ver hoje o Fluminense volume e conquistando o resultado com mais tranquilidade. Pelo menos essa é a minha expectativa. É o time seguir fazendo o trabalho que vem realizando já há um bom tempo. Continuar competindo como a gente tem feito, a gente tem que continuar com a nossa ideia de jogo, como temos feito também. Então a gente está seguindo essa linha nos trouxe até uma final de Libertadores. É seguir essa linha de trabalho que logo os resultados virão. Com informações do Goiás, o Esmeraldino chama o meu amigo André Isaac, lá de Goiás, da TV PUC de Goiás, com todas as informações. Fala aí, meu amigo. Alô, Vitor Lessa, um abraço para você, é um prazer novamente estar participando aí do seu canal para falar do Goiás, que joga nesta quarta-feira às 7 da noite pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Fluminense no Maracanã. O Goiás conseguiu sair da zona de rebaixamento na última rodada, ao empatar em 1-1 com o Maracanã no clássico do último domingo. E o Goiás tenta, é claro, nessa rodada, se manter, pois o Goiás terá no domingo um confronto direto contra a equipe do Vasco da Gama aqui em Goiânia. Nesse jogo, o técnico português Armando Evangelista tem a volta do volante William Sidmar e Bruno Melo na zaga e o Hugo, 16º colocado do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos conquistados e luta contra o rebaixamento nestas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Vitor. O Fluminense pode explorar diante desse Goiás, meu amigo Renan Reis. Nessa rodada do Campeonato Brasileiro, com apenas 28 gols marcados, o Goiás possui o segundo pior ataque da competição. Desde o início do campeonato, pessoal, o Esmeraldino luta contra o rebaixamento e atualmente com 31 pontos é o primeiro time fora do Z4. E para começar a falar de campo e bola, eu trouxe para vocês uma deficiência bem evidente na equipe do Goiás, em direção ali ao segundo pau. O Esmeraldino já levou diversos gols dessa maneira neste Campeonato Brasileiro e, portanto, é algo que o Fluminense precisa explorar. É realmente uma deficiência do time do Goiás. A gente vai ver o lance da última deficiência da equipe do Goiás, é a saída de bola. Eles já levaram alguns gols neste campeonato por causa dessas saídas erradas e por isso é importante que o Fluminense aperte bastante essa primeira fase de construção do Esmeraldino, pegando a goiabada. Principalmente quando sai pelo meio, né, pessoal? O que é sempre e contra o Botafogo. Eles erram também a saída, novamente. A bola fica ali com o Diego Costa, mas ele acaba perdendo a oportunidade na cara do gol. E quais devem ser os nossos motivos de preocupação, pessoal? Primeiramente, precisamos ficar ligados nos escanteios do time goiano, principalmente aqueles cobrados ali no primeiro pau. O Goiás é um time perigoso nesse tipo de jogada e o Flu já levou alguns gols dessa maneira na temporada. Então precisamos ficar ligados nisso. E precisamos ficar ligados também nesse cara aqui, ó, o João Magno. É aquele camisa 9 de força, bom na primeira bola. Estamos vendo aí ele ganhando a primeira bola e deixando o companheiro em boas condições de finalizar. É um atacante de 1,95 m, pessoal, curta. A gente vê aí, ó, um lance contra o Bahia. E, obviamente, como todo bom atacante, como todo bom homem de área, ele é um cara que tem presença ali, tem presença de área. Então é bom a gente ficar ligado nele. Não é o meia Guilherme, é o atual destaque aí da equipe do Goiás. Ele fez o gol de empate, ó, do Goiás contra o Cuiabá na última rodada do campeonato. É o cara que articula as jogadas, o homem da bola parada e finaliza bem ali de meia distância. Então, olho nele. É um cara que pode representar um certo perigo aí também para a equipe do Fluminense. Nos interessa. Grande abraço e
Saudações tricolores. No Twitter, no Instagram, é só pesquisar lá que você vai encontrar um conteúdo de muita qualidade. Vamos lá. O árbitro do jogo, Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Arbitragem, Bruno Bosquilha, FIFA, do Paraná. Mayra Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul. E o árbitro de vídeo, Wagner Hilwe. Meus amigos, que combo! Leandro Pedro Voaden e Wagner Hilwe. Cara, infelizmente, o quadro de arbitragem da CBF, a gente vai tirar um ou outro ali que vai dar algum tipo de alívio, porque no mais, vai ser toda rodada, vai ser isso aí. O Fluminense, ele foi prejudicado 2 vezes, por 2 rodadas consecutivas. A CBF se calou, conseguido. Era possível que isso vai acontecer de novo? Então o Voaden possa fazer uma arbitragem decente, logo mais um Raulinho de Oliveira. Decente, pelo menos dessa vez o Fluminense não seja prejudicado e a gente possa ter um jogo limpo. Um rápido retrospecto dele aqui. São 41 jogos, a derrota do Botafogo por 2-0 no último jogo. O empate, justamente jogo de ida lá na Serrinha, ele foi o árbitro, empate em 2-2 e a derrota para o Corinthians no primeiro turno lá na Neoquímica. Jogo com transmissão do Sport TV e também do Premier a partir das 7 da noite e, claro, com transmissão do canal do Lessa e Raiz Tricolor. Vamos repetir a dobradinha. Vitor Lessa, Gabriel Amaral, transmitindo assim como foi contra o Corinthians e também contra o Bragantino a partir daí. E, obviamente, por pós-jogo depois, tomara que com uma vitória do Fluminense novamente neste campeonato